Beleza, esse é o último passo. Finalmente a gente vai estar fazendo agora a instalação do nosso OTBR Virtual Appliance, beleza? Nosso OTBR VA. Então, para fazer isso, assim como a gente fez com o Proxy Manager anteriormente, a gente vai até o nosso GitHub, beleza? E lá no GitHub a gente vai encontrar um arquivinho chamado OTBR VA Compose, beleza? OTBR VA Compose. Então a gente clica aí nesse arquivinho, vamos mais uma vez copiar todo o conteúdo desse arquivo, tá bom? Depois a gente vai fazer as edições necessárias, copia todo esse conteúdo e aí vamos lá no container novamente. Dessa vez a gente vai clicar em Stacks, né? Vai ver que tem aqui já o proxy está criado, né? A gente criou anteriormente aqui o proxy. E vamos adicionar um novo stack que agora a gente vai nomear, né, como a gente quiser. Eu vou chamar de OTBR. Colou aqui as configurações. Notem que lá no final a gente vai ter a rede do Proxy Manager já pré-configurada. Lembre-se, se você alterou essa rede lá na hora da instalação do Proxy Manager, você tem que alterar aqui para ser exatamente a mesma, beleza? Seguindo lá em cima, a gente vai ter todas as configurações que a gente precisa fazer, a gente precisa executar aqui para ter o nosso OTBR VA rodando com o nosso servidor rodando perfeitamente. Para que isso ocorra, a gente vai começar a editar algumas variáveis importantes aqui. Por exemplo, se você está rodando o seu servidor local, no ambiente de teste, ou se realmente você não quer usar uma criptografia SSL, você precisa utilizar uma porta HTTP. E aí, nesse caso, a porta que a gente deixa aqui por padrão é a 8080, mas pode ser a porta 80 mesmo, se a sua operadora permitir utilizar essa porta. Ou você pode utilizar qualquer outra porta customizada que você quiser, 80, 90, por exemplo. Altera aqui a porta que você deseja utilizar, beleza? Lembre-se, se você não está utilizando criptografia SSL, porque se você estiver utilizando essa porta que você está configurando aqui vai ser ignorada, tá? A porta que vai ser utilizada em caso de SSL vai ser a porta 443. E aí, para você ativar o SSL, é só você alterar o campo aqui para Yes. Alterando para Yes, ele já vai fazer utilizando a porta 443. Não precisa fazer nenhuma alteração, não precisa configurar nada. O próximo campo que a gente precisa alterar é o endereço IP do nosso servidor. No caso, um IP que você está expondo para o nosso canary, para o nosso servidor da UTBR. Nesse caso, eu estou utilizando o meu IP local aqui da minha VM, mas obviamente quando você fizer essa instalação no ambiente público, numa VPS, você vai ter que utilizar o IP público que a VPS fornece para você. Bom, então colocamos aqui o IP e embaixo a gente vai ver o nome do nosso servidor. Por default aqui, por padrão, está o Canary. Você coloca o nome que você quiser. Localização. Gente, essa aqui é só cosmética, é só para mostrar onde está localizado o seu servidor. Algumas pessoas se importam com isso, vai falar assim, não, eu quero jogar no servidor que está localizado no sul da América do Sul, que assim eu tenho menor latência, tá? Mas realmente é besteira, porque você pode estar hospedando o seu servidor nos Estados Unidos e falar que ele está localizado no Brasil, né? E as pessoas só vão perceber mesmo se a latência for realmente muito alta. Mas abaixo disso tem um ponto bem interessante aqui, que é o time zone. O time zone ele é importante porque todos os eventos que você rodar no seu servidor, como o Server Saver, por exemplo, que é com base na hora do seu servidor local, do seu servidor físico, ele vai pegar esse time zone. Beleza? Então, por exemplo, se você quer que o seu Server Save rode toda manhã às 6 horas da manhã no horário de São Paulo, você tem que ter o time zone de São Paulo. Senão vai ser difícil de você gerenciar isso. Então, por padrão está aqui já São Paulo. Mas se você quiser colocar uma outra cidade, que você mora em outro canto, que o time zone é diferente, ou mora em outro país, né, dá uma olhada na lista aqui do próprio Wikipedia. Aqui na parte de baixo aqui, a gente tem a página do nosso, da nossa página web, nosso gerador de contas, onde a gente cria contas, gerencia as contas e assim por diante.
Essa página ela é importante para criar conta por si só e, obviamente, é onde você vai fazer o login, né? Onde vai ter o login.php lá, onde o nosso cliente vai logar. Então lembre-se de colocar aqui, no caso meu, que eu estou utilizando é um ambiente local, não estou usando o SSL, então eu tenho que remover o S dali do HTTPS, estou usando a HTTP normal mesmo. E aqui você coloca o endereço do seu domínio, né? Se você tem lá o seu domínio lá com o seu servidor, o seu provedor, alguma coisa, por exemplo, server.meudomínio.com, né? Você coloca aqui o endereço que você quiser. Tá? No meu caso, é local, eu não tenho aqui um domínio, então eu vou colocar o IP mesmo do meu servidor, que é esse IP local aqui, beleza? E aí, para terminar este campo aqui das variáveis do servidor, a gente define qual tipo de mapa você está utilizando. Por padrão, a gente está usando o TBR. Isso aqui é importante porque se você utiliza um mapa do OTBR sem customização, sem alteração, e você quer manter ele sempre atualizado, deixa como OTBR. Mas se você utiliza um mapa customizado, um mapa que você editou, altere isso aqui para nono, tá? Altere isso para nono. Por quê? Se você não alterar, toda vez que você iniciar o servidor, ele vai baixar um mapa novo do OTBR, vai descompactar e vai instalar um mapa novo para você, tá? Então lembre-se de trocar isso aqui caso você utilize um servidor com mapa customizado. Bom, vamos para o próximo campo agora, que são as variáveis de usuário, de banco de dados, né, a base de dados e assim por diante. É importante que você altere isso aqui, tá? Não deixe o padrão aqui como tá, porque se alguma outra pessoa maliciosa ver que você está utilizando tudo padrão, ele vai ter acesso a muita coisa do seu servidor. Então, altere o usuário, altere a senha do usuário, lembre-se de alterar o mais importante, adicionar uma senha com uma certa complexibilidade aí para o usuário root também, assim como para o usuário comum também, tá? Altere esses campos que são importantíssimos e, por fim, aí o nome da base de dados, né? Por padrão tá Canary, você pode alterar isso daqui ou não, né? Tanto faz, mas está aqui, né? Para você editar, se você quiser alterar. Bom, vamos lá. Agora nas repos, isso aqui é importantíssimo, tá bom? A gente está deixando tudo padrão aqui, que é o MyAC, que a gente sabe que tem uma certa compatibilidade, né, maior com o TBR. Então eu estou criando aqui uma fork que tem algumas atualizações já que vai manter mais compatibilidade com o Canary. Lembre-se sempre de manter a branch correta, tá bom? Fora isso, a gente tem a repo do Datapack. No caso, a gente está utilizando por padrão o global, né, que vai ser o mapa global, o quest global, também a branch main. E a mesma coisa para distro, isso daqui acho que é uma das mais importantes, que é onde você vai baixar a source do seu servidor Canary, tá? Então toda vez que você quiser recompilar, lembre-se de você atualizar essa repo aqui no seu servidor, tá bom? Não significa que você é obrigado a utilizar essas configurações padrão, você pode ter a sua repo customizada da forma como você quiser. A única coisa que não vai funcionar é o próximo passo aqui, né, o System Settings. É onde a gente tem as checagens automáticas de atualização na distro. Se teve alguma atualização na distro, você vai receber uma notificação no startup do servidor. Atualizações no Datapack, atualizações do MyAC. Então essas checagens é feita automaticamente e vai mostrar para você no startup do servidor. E uma outra importante é o próprio Virtual Appliance. Então, sempre que tiver uma atualização no Virtual Appliance, além de checar se é uma atualização que requer instalação de novos packages ou softwares diferentes ou com configurações diferentes, isso vai ser feito automaticamente no Virtual Appliance. Tá? Com exceção do Virtual Appliance, as outras repos precisam ser atualizadas manualmente. A gente só vai mostrar que existe uma nova versão, uma atualização, mas você precisa atualizar manualmente, tá? Atenção que, além desse ponto, não é recomendado fazer mais nenhuma edição, beleza? Depois desse ponto aqui, não faça mais nenhuma edição, com uma única exceção. Caso você esteja
rodando o seu servidor localmente, no ambiente de teste, ou realmente você não esteja preocupado em utilizar criptografia SSL, aí você vai precisar alterar um único campo além daqui, que é basicamente as portas que você vai precisar expor. Tá? Como a gente está rodando esse servidor por trás de um Proxy Manager, a gente não está expondo porta web nenhuma. Então você vai precisar tirar esse comentário daqui. Você está vendo que agora a gente está expondo a porta 8080. Obviamente, se você alterou lá no início a porta padrão, né, se você colocou, por exemplo, como eu fiz, porta 8090, tenho certeza de copiar essa porta e colar lá no lugar. Então a gente vai colocar lá na onde estamos expondo as portas 8090, tá? E aí dessa maneira a gente vai conseguir acessar o portal web do nosso servidor e fazer as configurações necessárias, tá? Então, uma vez que você fez todas essas configurações iniciais, o que você precisa fazer é clicar em Deploy Stack e aí ele vai começar a instalar. Lembrando, esse Virtual Appliance é uma imagem já pré-customizada, pré-editada, pré-configurada para facilitar a sua inicialização aí de um novo servidor. Então é uma imagem consideravelmente grande, tá? Então ela vai levar um tempo para fazer a instalação, para baixar e instalar. Então, dependendo da velocidade da sua internet, pode demorar bastante. O importante é que você não saia dessa página de jeito nenhum. Então quando você clica aqui no OTBR, né, no Slope Stack, você vai ver que a gente vai ter o PHP MyAdmin, a base de dados aqui, o DB, né? E aí a gente vai ter aqui o primeiro ícone do Quick Actions, que vai ser os nossos logs. Esses logs é basicamente a console do nosso servidor. Então se você quiser ver usuário que logou, deslogou, etc., é por aqui que você vai conseguir enxergar toda essa informação, tá bom? Então olhando lá, na console, você já vê que já teve uma atualização para o Virtual Appliance, ele já atualizou o Virtual Appliance para você em Startup, ele já baixou os arquivos da repo do Canary, né? Então os arquivos do servidor, de compilar o servidor já foram baixados aqui, e ele já está baixando o Datapack, que no caso nosso aqui é o global, né? Mais uma vez, é uma instalação do zero. Então sempre que ele roda uma instalação do zero, ele vai passar pelo server build. Ele vai fazer todo esse processo de baixar as distros, baixar os repositórios, baixar todos esses arquivos, fazer as configurações iniciais, todos esses setups iniciais, tá? Então isso daqui é parte da primeira vez que você roda o servidor. Tenha paciência, espere rodar. Aqui não tem problema se você sair dessa tela, fechar essa tela. Isso aqui já está rodando no seu servidor, já está rodando como serviço, ele vai rodar independente de você fechar ou não. Tá? Mas ele vai levar um tempinho para terminar essa configuração. Olha só, o servidor já está subindo, já está rodando, né? Tecnicamente a gente já poderia aqui acessar o servidor e começar a jogar sem problema nenhum, tá? O único impedimento que a gente tem aqui inicialmente é criar o nosso primeiro usuário, criar a nossa base de dados do MyAC e assim por diante. Então tá lá, o servidor OTBR online, tá? Está rodando, está online, funcionando sem problema nenhum, sem erro nenhum, beleza? Então vamos dar uma olhada agora no último passo, como a gente faz para concluir a instalação do MyAC. Então a gente vê aqui, ó, o mapa também teve atualização, ele já atualizou o mapa, baixou um mapa novo para a gente, tá? Isso aqui foi automaticamente no Startup. Então vamos lá concluir a instalação do MyAC, tá? A gente baixa aqui, a gente copia aqui, né, o endereço, copiou, vamos lá na nossa página, já está lá, e vamos lá, já temos aqui o MyAC, o processo de instalação do MyAC, é bem simples, né? Uma coisa que ele vai questionar é o seguinte: o endereço IP seu, né, que você está acessando, que é o front-end do seu servidor, não é um que está configurado no seu ambiente, você precisa adicionar esse IP. Esse IP, ele provavelmente, se você está rodando atrás de um Proxy Manager, esse IP vai ser o IP do seu Proxy Manager, vai ser um IP local do seu Proxy Manager. Caso você não esteja utilizando o Proxy Manager e está expondo o IP público diretamente, obviamente o IP que você vai colocar aqui vai ser o seu IP público, né? O seu IP que você configurou no host lá no Docker, no servidor Docker, beleza? Beleza, para editar esse IP, a gente vai precisar
usar uns comandinhos aqui, que já está já definidos, só precisa alterar conforme o seu IP. A gente volta lá pro GitHub, lá no nosso tutorial, e vamos procurar por este comando aqui, né, na implementação, no deployment do Virtual Appliance, que é um comando que começa com sed lá, né, sed. Então a gente vai copiar este comando e a gente vai alterar ele conforme o seu IP, o seu endereço de IP, o seu endereçamento IP que está lá no seu MyAC. Então, no caso aqui, a gente está alterando, né, colocando aqui, em vez de colocar o que estava por padrão, a gente vai colocar aqui o nosso IP, 192.168.20.10, que é o que o nosso MyAC está apontando. Tá? Lembre-se de deixar aqui os dois primeiros caracteres. Esses dois caracteres aqui no início não pode remover, é importante para que esse comando funcione, tá bom? E aí, uma vez que está editado aqui o comando com o seu correto endereço IP, a gente copia esse comando todo, tá bom? E utilizando o próprio Portainer, que ele oferece para a gente também uma interface de console, né, de comando de linha. A gente vai lá no nosso servidor, né, nosso OTBR Server, e aí vocês vão ver que o quarto botão ali dos Quick Actions, ele é um ícone, né, de console. A gente vai clicar nele e vai abrir uma nova console, tá? Então, clicando aí nesse ícone, abriu aqui a nova console. A gente vai acessar com o usuário root mesmo e tá lá. O que a gente vai fazer agora é copiar este comando, colar, né, este comando aqui no nosso container e dar um Enter. Pronto, já foi alterado o IP. Agora a gente vai lá no MyAC, dá um atualizar ali, né, um F5, e tá lá. Agora a gente consegue prosseguir com a instalação do MyAC, beleza? Então, quando vocês entrarem aqui nessa página, vocês vão notar que o MyAC aqui, ele já tem aqui o caminho do servidor por padrão, porque faz parte aqui do Virtual Appliance, então ele já tem aqui o caminho. Não alterem esse caminho, tá bom? E aí o que você precisa fazer apenas é colocar o endereço de e-mail do administrador, o endereço de e-mail do servidor, né, que você pode usar, por exemplo, no reply, @seuservidor.alguma coisa. O time zone também é interessante, né? Caso você queira fazer posts na página de novidades ou no fórum, e você quer que o horário bate certinho com o horário do seu local. E a versão não tem a versão que a gente, a última versão da distro que a gente suporta atualmente, que é a 12.80, mas pode colocar aqui a versão disponível, né, que é a 12.6, tá bom? Isso não vai gerar nenhum problema para você. E aí a gente vai criar a primeira conta do nosso servidor, né, que a gente vai ter acesso para jogar. Então, usuário administrador, né, usuário do administrador, o mesmo e-mail que a gente configurou anteriormente ali. Uma conta, pode ser um nome de conta qualquer, hoje já não utiliza mais, né, a gente faz o login diretamente pelo e-mail. E uma senha que você precisa definir, a senha que você achar interessante, né? Eu estou colocando aqui uma senha qualquer, né? Só para poder logar aqui no servidor e testar, tá bom? E o nome do seu usuário, do seu administrador. Do seu usuário de administrador eu vou criar aqui como GM Course, beleza? Então agora a gente consegue seguir com a instalação. E aí ele vai começar a importar todas as bases de dados, todas as tabelas, né, dentro da base de dados para criar toda a integração com o nosso OTBR Canary, beleza? Leva um tempinho, então uma vez que ele terminar a instalação, ele já vai mostrar aí os resultados, né? Você pode ver ali, né, que ele dá um parabéns, né, que foi instalado. Temos aqui o link para acesso ao painel do administrador e para a página inicial do nosso portal. O portal já está funcionando, né? Alterar aqui para template tiver bom, né? Também o portal de administrador está funcionando, onde eu consigo alterar os usuários, né? Alterar
informações mais sensíveis. E aí, por fim, vocês podem notar aqui que ele fala, por favor, delete a pasta, né, o diretório install do seu servidor. Porque por segurança, né? Então, para a gente, né, terminar aqui a instalação, a configuração, a gente volta lá no nosso GitHub de novo. A gente vai copiar esse último comando aí, né? E esse último comando a gente vai executar lá na console, lá no Portainer, né? A gente tem lá a console lá do Portainer para o nosso servidor, do Canary. A gente vai copiar esse comando e vai colar lá no Portainer. Uma vez que se copiou, vocês podem até voltar lá de novo, na onde estava dando aquela mensagem para deletar o diretório, e dar um F5. Você vai ver que vai desaparecer e já não vai ter mais acesso a essa pasta. Fechou. Temos aqui instalado, configurado, já pronto para jogar o nosso servidor OTBR utilizando o Virtual Appliance que criamos especificamente para facilitar aí, essa instalação inicial. Beleza? Beleza, pessoal. Os passos são simples. A gente chegou aqui no último passo. Com isso a gente conseguiu com sucesso concluir a instalação aí do nosso servidor. Viram que a gente conseguiu acessar através do cliente. Qualquer dúvida a gente está disponível lá no nosso Discord. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e até a próxima.